tarde, gente. Bem-vindo aqui ao nosso podcast Cross Podcast. E hoje nós estamos aqui, eu estou muito feliz, né, Mari? Estou muito nós empolgada. Nós estamos aqui com o Gabriel Duarte, Bispo Gabriel Duarte. Ele é jovem, ele é bonito, ele é casado, tem 2 filhos. Muito bem, Catarina, exatamente, graças a Deus. Ele está à frente de uma igreja, ele é músico, cantor, adorador. Eu conheci ele quando ele era desse tamanho, bem pequenininho. E eu vou deixar o Gabriel Duarte se apresentar. Gabriel, quem é você? Eu sou eu. Eu sou o Muito Gabriel único. Duarte, exatamente. Eu sou bispo da Nossa Terra. Eu sou cantor já há alguns anos. E uma honra estar aqui com você, bispo. Feliz demais. Muito feliz. É isso. Muito bom. Pai também, Pai, né? pai. 2 pequenininhos, Pai, coisa mais filho, linda. exatamente. Sou pai, eu sou filho, graças a Deus. Filho de do pastor, Bispo Erasmo, Bispo exatamente. Erasmo. Filho do Bispo Erasmo. É. Eu sou pai da Milena e do Davi, casado com a Gabriela. Olha que maravilha. Gabriel e Gabriela, olha só. É super sintonia. Linda. Super. Eu queria que meu filho chamasse Gabriel, inclusive, ou chamasse Gabriela. Só que daí eu casei com a Gabriela, fica difícil da família inteira chamar Gabriela. Aí realmente não dá, né? Não dá. Mas seja bem-vindo aqui no nosso programa, Obrigado, uma honra. né? Uma honra muito legal. E a primeira coisa que eu quero te perguntar, Gabriel, é como foi o teu cross com Jesus, né? Cross, assim, o teu encontro. Como que você conheceu? Eu sei que você... nasci lá cristão. Tá, e daí? Isso não quer dizer nada. Exatamente. Né? Ou quer dizer alguma coisa, mas não tudo. Exatamente. Então, como foi o seu cross com Jesus? Pois é, eu tive um encontro de verdade com Deus. Eu tive um encontro com Deus muito cedo e tive um encontro com o chamado de Deus também muito cedo. Com Deus eu tive um encontro assim, primeira vez que eu tive uma experiência com Deus foi na escola, inclusive. Eu estudei numa escola cristã, lá em Belo Horizonte, né? Mineirinho. Mineirinho, aê, glória! Eita, glória! Trembão. E aí eu estudei uma escola cristã e tive um encontro com Deus num dia, sempre tinha segunda-feira, tinha culto, para todas as turmas juntas e tal. Que legal. E eu tive um encontro com Deus ali, o primeiro impacto com Deus, ali com acho que uns 8 anos, 7, 8 anos. E aí eu fui converter mesmo, tu encontro com o chamado de Deus, lá no Revisão de Vidas mesmo, com 12, né? 12 anos. 12 anos. Daí com 12 Há pouco anos, tempo atrás. pouco, já bispo, já faz um tempo, viu, bispo? Que coisa. Fazem 20 Quando anos você já. tem? 20 Quando anos. você tem? 32 anos, bispo. Meu Deus, você tá com 32, é 32. isso aí. Tá vendo? Então, 20 anos atrás, e há 20 anos atrás eu fui para o Revisão de Vidas, na época eu chamava Encontro com Deus, e, É verdade. e aí Deus me marcou muito e eu tive um encontro com o chamado de Deus, eu entendi o que Deus queria fazer na minha vida, e eu tive algumas experiências que foram muito marcantes e definiram o que ia acontecer, né? Então, esse foi o meu encontro com Deus, ali bem cedo, e é interessante que... A idade de cedo, Jesus. você vê, tempo, no tempo, né? exatamente. É a idade ali, por exemplo, de Samuel no encontro, em torno dessa idade, né? Então, quando encontra Deus. E é uma idade muito importante, né? Que eu decidi ali, foi uma decisão muito cedo, muito provada. Nós vamos falar daqui a pouquinho mais a respeito disso, mas foi muito provada, assim, e foi muito importante para mim. Graças a Deus, Deus me encontrou nessa época e foi poderoso. Tá, e você sabe que eu tenho uma curiosidade imensa em saber. Ah. Como foi que você se descobriu como músico e adorador? Pá, um dia você estava dormindo, acordou, sou músico e adorador. Não é assim. Me conta essa história de como que você descobriu que cantava, que tocava, que tinha essa inteligência musical, né? Que tem que ser, E como né? que você se viu músico? Pois é, bispo, na verdade, assim, ó, dentro da igreja, geralmente, filho de pastor vai pra banda, né? Vai pra banda, né? Filho de pastor vai pra banda, vai ali no Ministério de Louvor, e eu acho que tem que envolver ali mesmo, viu? Pra ser bem sincero. Então, eu lá por volta de 9 anos, tinha um músico muito conhecido até, que é o Thales, né? Thales Roberto. Thales. Ele era ministro de louvor na igreja em Belo Horizonte, e aí ele morava, inclusive morou, na minha casa tinha uma casinha no fundo, ele morava lá. E foi ele quem descobriu que a gente cantava. Ele cantando uma vez, a gente fazia reunião familiar, né? E aí ele viu a gente cantando, ele ficou olhando, falou, gente. E aí num dia de evangelismo, ele cantando uma música, ele me chamou pra cantar, ele viu que eu cantava. E a partir Tá. E qual que era essa música? Exatamente isso, né? Morreu na cruz, né? Morreu na cruz pra me salvar, né? Isso aí.
A Bissa me chamava de dor imensa, a Bissa ainda, né? Cara de pau. Então, essa história é a seguinte, gente, faço questão de contar. Ele era pequenininho. E toda vez que eu olhava pro Gabriel, ele tava cantando. E essa dor imensa. Aí eu falava, ô, dor imensa. Exatamente. Como é que essa música começa mesmo, Gabriel? Canta aí. Morreu na cruz pra me salvar, me resgatou, e aquela dor imensa. Exatamente, só que o dor era dor imensa. É isso, né? Eu achava tão bonitinho, tão lindo. Eu falava, aí passei a chamar você de dor imensa naquela época, né? Agora não, agora é Bispo Gabriel. Bispo Gabriel. Não, dor imensa, sou dor imensa da Bissa. Dor imensa. Bispo, eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se a música teve alguma participação no seu cross com Jesus. Teve muito, né? Porque, assim, eu acredito que o ambiente, né? O ambiente determina se você... Vou usar Samuel como exemplo. Samuel teve um encontro com Deus, com a voz de Deus, porque ele estava no ambiente certo, né? A Bíblia fala assim, que antes que a luz se apagasse, ele estava do lado do altar, né? Do lado onde ficava a arca de Deus. Então você vê que ele está no ambiente certo, né? A música, ela prepara um ambiente, né? Então isso aí foi muito, muito importante, muito. Tanto é que eu fui sendo envolvido cada vez mais na igreja e a partir do momento que eu decidi por Deus, eu comecei a literalmente aprender a tocar, aprender ali que foi o momento que eu comecei a aprender mesmo. Cantava já, era bem afinadinho e tudo, mas ali que isso me ajudou muito a permanecer firme, né? E entender a grandeza do ambiente em que você está, né? Quando você está no ambiente certo, as coisas passam a fluir da maneira certa, né? Então isso para mim foi muito importante. O ambiente interfere, né? Diretamente. E a música tem um papel grande, né? No cérebro das pessoas. Então, diz que a música ela entra aqui por trás, né? No nosso cérebro reptiliano. Entra por aqui. A vista da figura, né? Entra por aqui, né? Aquela coisa que mexe com o teu comportamento, os teus sentimentos, os teus pensamentos. De repente, tá tocando uma música de sofrência, vou dar um exemplo assim, né? Uma música de sofrência e você começa a ficar deprê, angustiado, oprimido, mas você fica curtindo aquela fossa e tal, porque tá entrando aqui pelo teu cérebro reptiliano. E aquilo vai, né, mexendo com as tuas emoções. E é muito interessante isso, né? Mexe com o mais íntimo do ser humano, né? Interessante isso, né? Mexe com a alma, mexe com o espírito, mexe com o corpo. A pessoa está ouvindo música, ela nem percebe, mas o pezinho já está batendo, né? É engraçado como que a música tem esse poder de influência, né? Movimenta o teu corpo, né? Sim. Eu estava vendo até algum tempo atrás, eu tentando lembrar com quem que foi, mas de um músico falando isso, né? Que um pastor chegou para ele e falou, o que eu preguei? O que eu preguei ontem? Aí ele falou, não lembro. Aí ele falou, e quem escreveu tal música? Ele começou a cantar a música. Ele falou, fulano, essa música foi escrita há 60 anos. Como é que você sabe uma música que foi escrita há 60 anos e não sabe o que eu preguei ontem? Olha só. Aí ele fala, porque o poder da influência da música é muito grande. É muito grande. É isso. Isso que você está falando é muito interessante, sabia? Porque quando eu me converti numa comunidade de hips, né? É a cara da missa mesmo, isso aí. Como você falou, no primeiro podcast a gente falou sobre isso, bicho grilo, Eu né? era meio bicho grilo. Eu Eu me Adorei converti essa numa expressão. comunidade assim. Gabriel, eu levei 6 meses para descobrir que era crente. Olha aí. Quando eu descobri que era crente, eu queria me matar. Né? Porque era uma comunidade tão alternativa, enfim, para economizar. Eu aprendi a palavra de Deus porque as canções da comunidade S8, olha o nome da igreja, Olha. Comunidade S8. A gente está falando, gente, de 40 anos atrás, tá? 40 anos atrás. Ela se chamava Comunidade S8. Olha. Então, a Comunidade S8, as canções, o louvor e a adoração eram apenas textos da Bíblia. Isso aí. Então, eu aprendi textos da Bíblia com as canções, músicas, olha né? que E essas legal. canções ficaram assim para sempre na Isso minha vida. Isso é tão forte que você vê assim, quando eu era criança, ia pro Kids na época, né? Que é o Ministério de Crianças na época, a gente ia pro Kids, a gente aprendia os versículos da semana, tal, cantando o versículo.
Então, que aquilo ali fica cravado na sua cabeça. A música... Não, Eu- os livros da Bíblia, né? É, todo eu mundo ia aprende isso. com isso. Eu Né? ia falar isso até hoje, quando eu vou abrir a Bíblia, e às vezes eu esqueço do lugar que fica Gênesis, Levítico, aí eu canto, aí eu, tá aqui. Bom, eu não tenho essa experiência porque eu me converti com 18. Então, não tinha escolinha dominical, Ele tá então vendo? não Ele tá- aprendi. Eu só sei aquelas musiquinhas que eu ensinava, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, no Mar da Galileia. Hoje Eu só a gente lembro- tem Que fica na cabeça e nunca mais sai Não, também. porque tem música que é chiclete. Muito. Não, por favor, explica o que é música chiclete. Ô, Bispa, não sai da cabeça nunca mais. Aquilo Pois ali é, que que gruda. é isso? É impressionante, é isso aí. Tem a ver com melodia, com ritmo? O que é? Qual que é a sua opinião? Bispo, eu acho que tem a ver com exatamente melodia, ritmo, momento, a frase, que as coisas ficam repetindo. Geralmente pode olhar que música que é chiclete, geralmente, tá? A Não rima, significa- né? Tem uma rima e geralmente é mais curta, não é muito longa. Tudo que é muito longo é difícil de ficar repetindo. Então, mas existem exceções para isso também. É um mistério. É uma coisa. Não é um mistério? É um mistério. A música chiclete é até crente, a música cristã. Você canta ela 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco você está repreendendo ela. Você fala, não aguento Não mais. sai da minha cabeça, pelo amor de Deus. Aí você começa a Exatamente. querer cantar outra música, porque Tem a aquela dor já... imensa, né, também. Tá vendo? A dor imensa. A dor imensa, nunca esquece. Tá vendo? Muito bom. Então, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Fala, minha bispa. Como que você entende o cristão com a música secular? Já que a gente entende que a música influencia a alma. Bispa, assim, eu até, geralmente o pessoal fala muito, isso aqui é um assunto bem polêmico, porque muita gente, cada um tem um Super. ponto de vista, né? É. Meu ponto de vista é exatamente isso. A música influencia mais do que a pessoa consegue perceber. A influência que a pessoa não consegue perceber é a mais perigosa. Porque influência que você está percebendo, está ali do seu lado, tudo bem, você está vendo que você está sendo influenciado. Agora, existem muitas influências que você não percebe. Está ali indireto, e é o que eu acredito muito que o diabo trabalha dessa maneira. E a música é uma das coisas que mais influencia o ser humano. Então, eu acho que o ambiente não é um ambiente legal para estar, não. Eu não estaria. Eu também não. As pessoas me perguntam, eu geralmente falo, o que você fala? Ainda mais no dia de hoje, né? Diferente de igual quando a senhora converteu 40 anos atrás. Há alguns anos atrás, né? 40 anos. Mas não tinha esse tanto de estilo de música. As pessoas falavam, não, eu vou ouvir porque não tem esse estilo de música. Tudo bem, a fala era essa. Hoje não tem mais essa necessidade. Né? Hoje não tem. Todo estilo de música que você imaginar, todos, sem exceção, tem música que é crente, que é de Deus. E eu gosto de falar que é crente, que daí choca mais, né? Crente o gospel e vira boa, moda. né? E música, muita melhor, música boa. não melhor, né? Não é só que é boa, que é melhor do que qualquer outra que você vai ouvir. Você pode olhar, inclusive, que os músicos, os grandes músicos que estão produzindo, tocando com muita gente aí, que produzem muita gente, inclusive, são músicos que eram da igreja. Porque Muita aprenderam gente. a influência da música naquele lugar, né? Inclusive, a gente tem aquele exemplo, né? Agora a gente teve o Rock in Rio, né? Faz pouco tempo. E no Rock in Rio tem o Justin Bieber, né? Justin Bieber veio de lar cristão, né? Deu uma leve desviada e agora está retornando aos caminhos do Senhor. Vamos orar por ele, né? Porque ele se mantenha aí tendo o cross dele com Jesus. Quem sabe a gente chama ele aqui para o nosso podcast, né, Bispo? Isso. Eu vou ficar, a gente vai ficar Chama tão ele, famoso que eu vou chamar. Chama ele. E falando nesse assunto, eu tenho uma curiosidade também polêmica, né? A música é uma arte. E toda arte deve ser apreciada, né? Um crente poderia, na sua opinião, apreciar a arte indo a um festival de música, curtir pela arte, só pela arte? O que eu sinto é bem isso aí, assim, porque a pessoa escolhe o ambiente que ela vai estar. É muito falado assim, ó, pode ou não pode? Quando a pergunta não é essa. A pergunta verdadeira não é se pode ou não pode, é se convém ou não convém. Isso. Entendeu? Bom. O apóstolo Paulo traduz dessa maneira. Ele fala, você pode tudo, meu filho, você pode tudo, ninguém vai ficar mandando você. Agora, convém? Essa que é a pergunta. E para mim, não convém. Eu sinto isso, entendeu? Assim, não convém. Para que eu vou estar lá? Existem pessoas que têm um chamado muito específico? Existem. Eu não posso ignorar isso. Existem pessoas que conseguem ser luz no meio desse povo, mas é 0,00001%. Se eu coloco como regra uma coisa que é exceção, não pode. Então, eu acho perigoso demais, né? Eu acho que não é muito inteligente, não.
Desculpa, bispo, é que você uma vez pregou e ficou muito fixado assim na minha cabeça, que o cristianismo é algo que te leva ao raciocínio. Não é uma coisa que você, um monte de regra que você tem que seguir. Não, a Bíblia, Cristo te leva a pensar. E é isso que você está falando, né? Uhum. Te leva a um raciocínio lógico. Se eu devo ou não devo. Eu tenho que pegar, sentar, avaliar. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Hoje, eu classifico algumas músicas, classifico como músicas pornográficas. Uhum. Né? Exatamente. A gente tem alguns artistas, não vou nem falar o nome. Todo mundo já conhece. Porque, né, precisa. não precisa, mas é música pornográfica. Uhum. E aí a gente vê os pais colocando essas músicas pornográficas para as criancinhas, bebezinhas dançarem e já fazerem aqueles gestos que são movimentos sexuais. E depois não sabe por que a filha se tornou uma pessoa tão promíscua, né? Porque ela foi educada ali com a música pornográfica, né? Então, tem a música pornográfica, tem a música de sofrência, tem a música que realmente passa mensagens destrutivas, suicidas, né? Me impressiona, por exemplo, um caso muito antigo, o Kurt Cobain, né? Que morreu novo, cometeu suicídio, e eram músicas destrutivas, né? Nós temos músicas destrutivas que remetem ao mundo espiritual, né? Por exemplo, aquele Kiss, né? Que botava umas maquiagens de demônio, não sei o que e tal, língua para fora, fazia gestos. Aí você fica olhando, meu Deus, e o povo todo entrando, fica tudo vuduzado, né? Fica tudo conduzido. Então, assim, esse podcast aqui, o nosso Cross, realmente é um alerta para a cristandade, né? Que fique claro que você, a música, ela nunca é neutra. Isso. Fala sobre isso. Ele fala, existem muitas vozes no mundo, nenhuma sem uma direção. E é bem isso que eu sinto. Então, não é só a questão da melodia, só a questão de... É uma questão da direção que aquilo está te levando. Tudo na vida tem uma direção. Qual é o sentido? Para onde está me levando? Então, se eu sei que não vai me agregar, para que eu vou ouvir? Entendeu? Eu fiz uma escolha na vida. Inclusive, quando eu converti mesmo, eu falei, não, eu não quero ser influenciado por isso. Quero ser influenciado pelas coisas que vêm de Deus. Eu quero ser influenciado por algo que vai gerar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Você é gerado pelo ambiente em que você está. Não adianta. Se você pega uma planta maravilhosa e leva para um deserto, não vai dar em nada, porque o ambiente mata. O ambiente... Ou o que você consegue gerar lá são... cacto, né? É muito específico daquele local. Então, o ambiente gera o que vai permanecer naquele lugar, né? E tem aquela experiência que você põe músicas destrutivas para a água, né? E os cristais da água se deformam. Existem vários. Existe um outro que até assim, falando de vozes, né? Que um grupo de plantas foi criado de uma maneira e de outro foi criado de outra. Uma falada, né? Foi falado palavras contrárias, palavras negativas para uma, aquelas ali morreram rapidamente, não cresceram tanto quanto as outras. É interessante. Se no universo isso faz diferença, por que não vai fazer na nossa vida? Pois exatamente. Tá tudo conectado. Aquilo que você falou do inconsciente, né? A gente tem que se preocupar muito mais com o que não está sendo visto. Com a influência por trás, né? Escondida, né? E influencia mesmo, gente. É impressionante. A pessoa pode... às vezes você vai no restaurante, pode olhar. Você vai no restaurante, você não sabe o que está acontecendo, mas você está meio elétrico. A música já... Você fala, essa música aqui, esse bendito dessa música que fica na cabeça o tempo inteiro. A pessoa começa a bater o pezinho dançando. Você fala, meu Deus do céu, eu nem prestei atenção, eu estava dançando com o pé aqui, né? Influencia. Esse é o poder da música. Né? Muito bom. A música é uma força, a música é um poder. Tanto que Satanás, né? Ele era um ser que adorava a Deus de forma extraordinária, não é isso? Exatamente. Era o responsável por essa área. Era o líder do setor. Era do setor. Era do setor, era o ministro de louvor. Rapaz, e pensa aí, eu acho que é por isso que músico dá tanto problema. Pelo amor de Deus, o músico que gosta de problema, né, gente? Mas brincadeira à parte, é exatamente isso, é o poder da influência. Imagina... Sedução. Exatamente, é isso aí. O músico, ele é sedutor.
Não é? O músico é sedutor. As baterista, meninas pira. Baterista mais ainda, Nath, a fama de baterista é gigantesca. Não é? As meninas pira, né? Exatamente. Vê lá os músicos lá. Não, é assim uma faca de dois gumes. Então, por isso que o músico, o adorador, ele não pode estar profanado. Exatamente. Ele tem que ser santo, né? Se você é um adorador, você não pode ser de dia uma coisa, de noite outra. Você não pode servir a dois senhores, né? Ou você vai amar um e odiar outro, prezar um e desprezar o outro. Então, assim, eu tenho um filho, né? O Daniel Juan. Você sabe como é que o Daniel Juan começou a vida dele de adorador? Não, o Daniel não sei. Não sabe? Então, eu amava e amo as músicas do Thales Roberto. Sim, sim. Aí eu levava ele para a escola gravando no meu celular e obrigava ele a cantar as músicas do Thales. Muito bom. Aí pronto, Aí eu falava, canta. Mãe, para com isso. Eu falei, canta porque tu tem voz, tu é um adorador. Você tem uma voz maravilhosa. Eu descobri cedo que ele tinha uma voz maravilhosa, mas ele não acreditava nisso. E hoje o Daniel Juan está se tornando uma referência, né, na música de adoração cristã. E ele é super posicionado, né? Então, é muito importante a gente entender que não existe um mundo neutro. Isso. Existe o bem e o mal. Existe o certo e o errado. Existe o santo e o profano, né? E o músico, o adorador, ele tem que ter um posicionamento. Uma vez, o Fernandinho, ele até confessou isso, que ele ouvia música do mundo, né? E que aquilo fazia mal para ele. Mas ele ouvia para ter umas referências. Que é o que todo mundo faz. Esse pecadinho aí, geralmente a galera gosta de cometer. Exatamente, eles falam assim. Não, tem que ouvir para ter referência, essa é a fala. Aí o Fernandinho falou isso, que ele ouvia e tal, e que depois Deus falou para ele, cara, não faz isso não, porque isso daí não é legal. E daí, depois disso, o Fernandinho é outra história, né? Sim. Ele é um cara super posicionado, eu tenho tido oportunidade de conversar com ele muitas vezes, né? Então, ele é um cara super posicionado. E, assim, a minha filha Mariana, que também canta, linda, ela falou assim, mãe, enquanto eu ouvia a música do mundo, porque ela ouvia muita música do mundo, né? E ela sabia que a gente não concordava, mas ela ouvia. E eu nunca obriguei meus filhos a escolherem o caminho de Deus. Eu apontava o caminho, sabiam a verdade, mas eu sempre permiti o livre-arbítrio, porque quem rouba o livre-arbítrio é Satanás, né? Deus deixa você ir. E é muito importante que a pessoa tenha a experiência dela, né? Pois você tá vendo? O Fernandinho teve a experiência dele, eu também tive a minha experiência a respeito disso. Então, quando a pessoa tem uma experiência, ela está fundamentada em algo que ela viveu, diferente, né? É diferente, eu vivi isso aqui, gente, eu estou fundamentado, peraí, eu já sei o que eu estou falando. Aí a Mariana, ela falou assim, mãe, enquanto eu ouvia música do mundo, assim, de forma consistente, né? Eu ia para a igreja, olha o que ela falou. Eu ia para a igreja e eu não conseguia entender a palavra de Deus que estava sendo pregada. Quando eu fiz um jejum de música do mundo para experimentar, eu comecei a entender o evangelho. E a música secular, ela me levava para um outro ambiente. Então, ainda que eu estivesse no ambiente da casa de Deus, eu não conseguia absorver. Então, ela teve uma experiência, eu tenho essa referência dentro de casa. Então, eu acho muito importante a gente se posicionar em relação a isso, né? A música secular. Até porque, hoje em dia, essa questão do posicionamento, né? Nós temos muitos jovens hoje em dia, né? Antigamente não se tinha muito isso, mas hoje temos muitos jovens que são influencers, né? São influencers. Porém, o que eu vejo é que esses jovens influentes não têm uma referência mais velha, como a Bíblia fala, né? Alguém experiente que tenha aconselhado ele, que tenha ensinado ele, não somente por palavras, mas por posicionamentos, por uma postura, né? Que, inclusive, o Justin Bieber, quando ele, numa das falas dele, ele fala que ele desviou porque ele não viu coerência.
né? Num posicionamento cristão, e ele falou, não quero isso daí, ser cristão não é para mim. E aí eu queria saber, bispo, como que isso teve interferência na sua vida, né? Essa influência, porque os jovens não têm, eu não vejo eles tendo até interesse em correr atrás de um cabeça branca para ensinar. Mas geralmente, na verdade, o status brilha muito o olhar, né? Sim. Então, as pessoas não sabem que é mais do que isso, né? Igual você vai ser influencer, a pessoa vê os números, vê aquilo ali, ela fica maravilhada com aquela, fica seduzida, igual a bispa falou, né? Com aquela grandeza toda. Mas não adianta, se você não tem alguém para te guiar, a pessoa acaba fazendo o que é errado, batendo cabeça à toa, né? É muito importante ter um líder para te guiar, um profeta, um pastor que não tenha medo de apontar, tá errado, senta aqui, vem cá que eu vou corrigir você, senta aqui que nós vamos ter uma conversa. Isso. E um pastor que seja coerente. Eu fico vendo isso aí porque minha facilidade com a presença de Deus foi porque meu pai sempre foi muito coerente. Tudo em casa é muito coerente. É impressionante o nível de coerência dele. Tudo que eu vi ele pregando na igreja, tudo, sem exceção. Eu vi ele pregando na igreja, eu vi ele vivendo coisas fora da igreja e vi vivendo dentro de casa, é tudo a mesma pessoa, né? Não são duas pessoas, não é alguém que é o hipócrita, né? Então isso aí faz uma diferença gigantesca. Total, né? total. Então foi alguém que conseguiu me dar um direcionamento para a vida. E é o que eu sinto a respeito dessa geração de agora. Porque tem muito poder de influência, mas tem pouco direcionamento. Então cada um vai para um canto e aí fica todo mundo perdido, né? Sim. E uma fala que eu fico rindo é, para quem não sabe para onde está indo, nenhum ônibus serve. A fala é que geralmente qualquer ônibus serve. Errado, nenhum. Porque para qualquer lugar que a pessoa está indo, no final ela vai ficar chateada. Ela não tem um projeto, ela não tem é para lá. Deus me mandou ir para lá. Deus está me direcionando. Então, ter um líder é ter uma voz que vai te direcionar. Né? Ainda mais novo. Samuel é um exemplo disso. Samuel tinha Eli, que era um cara esquisito, inclusive. Bem esquisito. Não, tô completamente doido. E mesmo assim, Deus usou ele como referência para Samuel. Então você vê que coisa interessante, como que isso aqui é importante. E Samuel só se tornou o que foi por causa de uma voz de referência, até poder caminhar com as próprias pernas, ouvindo a voz de Deus, já tendo maturidade. Né? Então, olha que coisa, né? É importante demais ter um líder. E a música, ela foi criada por Deus para adoração. Se você não aprende a adorar a Deus, você vai adorar a criatura. Uhum. Né? Se perde, né? Se perde. Então, geralmente as pessoas adoram músicos, adoram artistas, porque eles são sedutores, eles são carismáticos, geralmente são pessoas inteligentes, articuladas, bonitas, né? Elas que diga meu marido. Elas lançam tendência, elas atraem, né? Elas têm um brilho, falso, mas tem. Elas têm um brilho, né? E aí essas pessoas, elas entram são colocadas em pedestais e os cristãos, muitas vezes, também se deixam levar pelo curso desse mundo e começam a adorar artistas, né? Então, eu quero falar agora um pouco sobre a questão da música como adoração. Você tem que ser um adorador, né? Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, a música como um instrumento de adoração a Deus. Quem não adora a Deus vai adorar a criatura, pessoas, artistas. O que você pode falar sobre isso, Gabriel? Bispo, essa é uma arma interessante, assim, ó. A adoração, a música em si é uma arma que muda o ambiente. Que eu gosto muito de falar isso, por quê? Porque a pessoa, ela não encontra Deus se ela não estiver preparada para aquilo ali. Então, quando a pessoa entra no ambiente de adoração, aí sim ela encontra Deus. E geralmente o ambiente de adoração é gerado através de uma música que vai tocando todo mundo que entra ali. Então é uma coisa é uma arma impressionante. Deus é inteligente, né? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, porque Deus ele criou a música. E a música é pura matemática, é uma coisa de louco, né? Exatamente. Eu não vou nem discursar sobre isso, porque eu nem entendo o assunto. Só me falaram que música é pura matemática. Pura matemática, exatamente. Admiro muito. Por isso que eu não consigo cantar, porque eu sou ruim de matemática. Pura matemática. Isso, então! É pura matemática. Então, é pura matemática. Eu sou de humanas. Eu também. Eu sou uma comunicadora, mas cantar não é a minha praia, mas eu adoraria cantar, né? Mas eu adoro. Deixa eu contar uma coisa. Se eu tô atrapalhando os irmãos do lado, eu não sei, mas eu adoro. E, bispo, existe uma coisa que é engraçada, que é o seguinte, que eu mais do que música, isso aí sou eu, tá? Não é todo mundo que é assim. Eu gosto
todas as vezes que eu vou ministrar, mais do que a música, eu gosto muito de música, mas eu gosto mais ainda da voz do povo cantando junto, o povo sendo ministrado por Deus. Eu amo isso aqui. Para mim, isso é muito mais impactante do que a música em si. Entendi. A música é maravilhosa, mas o povo adorando Deus junto é uma das coisas mais fantásticas. E quando você coloca a multidão junto, é engraçado. É bonito mesmo. Porque o desafinado dá um jeito de ficar afinado naquela hora. Né? É engraçado aquilo ali, né? Dilui, né? Você fica... É isso mesmo. É incrível. E existe uma memória musical de multidão. Existem algumas pesquisas, inclusive, que mostram isso. Então, a maneira que a pessoa pensa musicalmente, até é uma escala muito famosa, pentatônica, que chama, é uma escala que o povo pensa musicalmente. Então, quando você junta todo mundo, dá uma nota, dá 2 notas, ela já sabe a próxima. Você fala, dá. O povo já canta, dá. É engraçado, o povo vai sozinho. Existem alguns experimentos muito legais. Legal. Esse negócio Você vê que faz parte do ser humano, mesmo que a pessoa não cante bem. Esse que a Bia estava falando, né, que queria cantar, abrindo assim, contando uma história minha, eu já fiz jejum. Porque eu casei com um músico, e eu ficava assim, gente, meu marido cantando, e eu não canto nada, eu sou super desafinada. E aí eu falei, não, vou fazer um propósito com Deus. E jejum, oração, e Deus não respondia, eu não entendia. Poxa, será que não dá para eu orar e vir assim, a unção, e eu começar a cantar magicamente? Aí eu entendi que eu tinha que correr atrás. Pois é, não, fala sobre isso. O que eu acredito, a verdade é o seguinte, assim, existem dons que são dons naturais. As pessoas geralmente... E existem coisas que são trabalhadas. Todo dom natural, ele precisa ser desenvolvido também. Mas ele vai além de qualquer pessoa que simplesmente é esforçada. Entendeu? Eu vou te explicar assim, principalmente na música falando. Isso aqui não é uma regra para a vida, tá? Mas na música a pessoa precisa ter um dom trabalhado. O cara que nasceu com aquilo ali, ele já tem uma coisa, ele vai conseguir desenvolver mais do que as demais pessoas. Existe isso, sim. E existem outras pessoas que foram esforçadas e que se desenvolveram e que aprenderam a cantar afinado, mas que algumas coisas não ajudam. Existem alguns, eu chamo de dom que Deus deu. Quando você lê na Bíblia, você vai entender que os dons são divididos em 3. Dons de Deus Pai, dons de Deus Filho e Espírito Santo. E aí, cada um para um tema, né? Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios. Que daí, quando está falando de Jesus, está falando de ministérios. Quando está falando do Espírito Santo, está falando dos dons que são concedidos no Espírito. O Espírito Santo vem, a pessoa passa a ter interpretação de língua, dom para curar, dom para... Esses dons todos, né? E existe um dom que é nato, a pessoa nasceu com aquilo ali. Se ela não faz nada. Tem menino que você fala, menino tem 2 anos, o menino pega a bateria, ele toca... É impressionante, você fala, que coisa louca. É nato. Ele, desenvolvendo aquilo ali, ele vai tocar melhor do que qualquer outro esforçado. Não adianta. Entendeu? Existe um baterista muito famoso no mundo que com 10 anos ele estava ganhando... Tocando, você fala, pelo amor de Deus, como é que pode isso? É um dom nato, dom nato. Entendeu? Ele desenvolvendo isso aqui, ele vai além de qualquer outra pessoa mesmo, ponto final. Não tem o que fazer. Agora, existem muitas pessoas que se esforçaram e que aí já entra a lei das 10.000 horas, né? A pessoa fez 10.000 horas e ela desenvolveu aquilo ali. Entendeu? Eu vou ter que entrar nas 10.000 horas. Desenvolveu. Cristiano Ronaldo nasceu com dom e tem as 10.000 horas. Aí é outra história, né? Geralmente as pessoas que explodem, que são assim excepcionais, são pessoas que nasceram com dom e aí tem as 10.000 horas. Aí acabou. Aí essas pessoas têm uma coisa diferenciada. Elas têm, ponto final. Não adianta, né? Tem uma musicalidade diferenciada, tem um talento diferenciado. E uma coisa que sempre me chama a atenção é que parece que, por exemplo, os americanos, eles têm eu não consigo entender. Qualquer Zé Mané canta. Nasceu num ambiente programado, né? A criança, ela tem... Eu tenho um guitarrista que me acompanha e que faz algum tempo que ele não tem me acompanhado mais por causa muito longe. Ele mora em Itajubá, chama Gonfer, Eduardo Gonfer. E ele é dono de um instituto de música. E ele mostrou um estudo para mim que eu achei maravilhoso. Ele fala assim, a criança até, se eu não me engano, 7 anos, alguma coisa assim. De 3 aos 7 anos, ela desenvolve... de 3 a 5 ou de 3 a 6, ela desenvolve ritmo. E de 5 a 7, 5 a 8, ela desenvolve entendimento de melodia. Então, aquilo ali, quem é criado naquele ambiente ali, pro resto da vida, aquilo ali vai estar dentro dela. Chega nos Estados Unidos, as pessoas têm aula de música o tempo inteiro, né? Eu fico vendo meus filhos têm aula de música que eu fico rindo. Falo, gente do céu, né? Estudando, eles na escolinha deles,
tem uma aula de música muito mais fundamentada do que eu estudava, né? Eu estudava, não era aula de música, mas ali tem uma aula, que coisa. Então não adianta, vai aprender mais do que qualquer outro mesmo, porque faz parte desde o começo. Muito legal. Eu queria entrar agora, a gente teve algumas perguntinhas no nosso Instagram, inclusive, né? Falando em Instagram, você que está assistindo, segue lá. Por favor, siga nosso Instagram. Tá vendo? Conta qual que é o Instagram agora, fala. @cross.podcast. Tem o ponto, não esquece. Cross.podcast. E também você que está aí assistindo no YouTube, curte, compartilha, manda para seus amigos, se inscreva. Isa, olha a conexão. Ativa o sininho. Ativa o sininho para você saber, né? Põe um like. Exato, por favor, né? E a gente abriu a nossa caixinha de perguntas e algumas pessoas mandaram aqui. E eu achei uma aqui muito legal. A Isa Alves perguntou sobre música secular em casamento. Qual a sua opinião? Em casamento? Pois é, entra na mesma coisa, assim. Pode, não pode, menos que pode, não pode. Se convém ou não, entendeu? A escolha, né? Escolha. Eu não coloquei no meu porque é exatamente isso que eu falei. Não, eu não ouço. Se eu não ouço na vida, por que eu vou colocar num dos momentos mais importantes da vida? Da vida, né? Não vou. É a mesma coisa que eles perguntaram esses dias para trás, alguns dias perguntou a respeito de bebida. Eu falei, querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Você bebe? Ele falou, não. Então eu falei, para que no momento mais importante da vida, então, você vai colocar isso? Se a pessoa faz parte da sua vida, é ela que está se encaixando na sua vida. Eles vão reclamar. É problema deles. Eles estão vindo para a parte da sua vida. Quando for o casamento deles, eles colocam. Pronto, não. Não, e tem até uma música que é famosa, que foi feita por um judeu, que já morreu até recentemente, um cantor famoso, que cantou naquele desenho do Shrek. Aleluia, aleluia. Aí tem cristão desavisado que põe essa música e não sabe que essa música é um deboche a Deus. São duas, né? Tem duas versões. Até uma foi criada, a primeira, que é a original, e do Shrek, inclusive, é um deboche. É um deboche. Exatamente. Gente, eu não sabia disso. É um deboche a Deus. Aí o pessoal põe isso entrando no casamento. Eu falo, gente, nem para entender põe a entrada, né? E não entende que aquilo é um deboche. O cara estava ridicularizando a fé. Sim. A descrença dele por causa de uma decepção. Então, a música, ela tem uma capacidade de direcionar, né, o teu destino. Então, você que vai casar aí, cuidado com o que você põe de música aí para tocar no teu casamento, música do mundo. Você não conhece a letra, não fala inglês. Falando tudo errado, inclusive, né? Vai cantando tudo errado lá. Pois é, eu não colocaria. Não colocaria, eu entendo quem coloca. Não colocou, né? Não coloquei e não colocaria. Não mudaria isso, né? Tem tantas outras, é o que eu estou te falando, tem tantas outras canções tão maravilhosas que você poderia colocar. Claro, imagina. A minha filha vai casar agora, se Deus quiser, dia 3 de novembro. Gente do céu, olha aí. 3 de novembro. E quem vai, uma das pessoas que cantará é o Elias Viana. Sim. O Elias Viana, né? E eu não vou falar qual é a música de entrada da Mariana, mas é uma música que não é romântica, é uma música de adoração a Deus. Né? Que lindo. Então, hoje, assim, o Jonas, quando casou, meu filho, né, também só teve música de adoração a Deus, né? E a Mari também vai casar só com música de adoração a Deus, né? E isso tudo quando você for fazer, seja para comer, seja para beber, que faça dando glória para Deus. Então é bem isso aí. Isso, que versículo é esse? Fala de novo. Tudo que você for. Tudo que fizerdes, né? Tudo que fizerdes, seja comida, bebida, né? Quer ver eu achar aqui? Eu tenho que achar aqui. Tem essa base. Isso aqui eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Que seja tudo feito para a glória de Deus, né? Vou procurar. Acha para mim. O homem tem que honrar a Deus, o homem tem que glorificar a Deus. Não tem como a gente servir a dois senhores. O mundo, porque no caso aqui a questão é a música, o mundo musical, ele é cruel. Então, existem muitos cantores cristãos querendo migrar para a música secular e acha que isso daí, nossa, que top. Não, isso não é top. Isso é você profanar, você está sendo profanado. Aí não concordo. Então, a gente concorda em discordar, né? Sim. Mas a verdade é essa, né? Existe
O santo e existe E o o profano. Inclusive nesse mesmo festival que a gente falou aqui, teve, né, uma ex-cantora gospel que ela foi Massacrada. metralhada, Aqui, ó, ela foi olha lá, massacrada. 1 Coríntios 10:31, ele achou ali, obrigado, Flavinho. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pronto. Bonito. É isso aí. Muito bonito. Pois é, mas ela foi massacrada. Ela foi massacrada, ela participou e aí, olha lá, ó, que lindo. Aí, ó. É estiloso demais esse podcast, Trindutz. Trindutz! Tadinha, eu fiquei confesso que eu fiquei com dó dela. Pois é, mas assim, enfim, são escolhas. Escolha. E Mas ela ao mesmo foi tempo bombardeada. eu sinto isso aí, ó. É alguém que se iludiu com o mundo, né? Eu gosto muito de existe uma coisa, o músico tem que aprender isso aqui. Um texto que o João Batista fala assim, ó. Aquele que tem a noiva é o noivo. O que é amigo do noivo se alegra com o noivo, com o casamento do noivo, né? Porque o que significa isso aqui? Esse texto é muito bonito porque o amigo do noivo está cuidando da noiva, mas a noiva não é dele. Não adianta você achar que é sua, né? Então a pessoa acaba. Existem muitas pessoas que. Isso aqui é tanto para ministro quanto para pastor. Existem muitas pessoas que acabam flertando com a noiva, seduzindo, achando. Cria uma sedução absurda e acaba não entendendo qual é a função dele ali, né? Nossa função é levar a glória para Deus. Nossa função é essa. Amém. Não esquece. Existe um status, existe sim. Ser humano é ser humano, ponto final. Mas não se iluda com isso, entendeu? E aí a pessoa vai sendo envolvida dentro da igreja, a ponto de começar a olhar para fora e começar a ser envolvido pro lado de fora. É assim que funciona. Sempre é essa a saída. Né? Você não pode roubar como músico, como adorador, roubar a glória de Deus. Né? É isso mesmo. A Bíblia fala que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Esse texto é topíssimo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se a produção conseguir achar aí. Pois é. Não divide. E isso aqui é tão fantástico, porque quando a pessoa entende, peraí, tudo que eu estou fazendo aqui não partiu de mim, tudo que eu estou fazendo aqui, Deus me deu, eu vou fazer isso aqui para Deus. As coisas mudam, né? Só que a pessoa vai se iludindo dentro da igreja, começa se iludindo dentro da igreja. Ele começa, poxa, peraí, vou fazer um solo, já começa a fazer um solo já pensando de outra maneira, entendeu? Começa a fazer o solo, já o interior dele começou a mudar. Não adianta, o cara que começou a flertar com a sedução dentro da igreja, vai sair e vai flertar com as coisas de fora. E é, infelizmente, isso aí. Bom, é um caminho, né? É traiçoeiro. Então, é uma coisa assim que, né? A gente tem que estar muito alerta, né? O tempo todo. Quem tá na música, quem não tá na música, quem tá sendo influenciado pela música. O nosso caminhar, a Bíblia fala, né? Que a gente tem que estar alerta e vigiante o tempo todo. Né? Sem aquele piscar. que está em pé, cuide que não cai. E o mais interessante é aquele que pensa está de pé. Porque, peraí, você está se avaliando. Então, você está pensando, então, meu filho, continue. Então, você tem a responsabilidade de continuar se avaliando. É isso o tempo inteiro, todo dia. Muito se bom. Avaliando, não deixa cair. O artista, o músico, o pregador, quem tem holofote, quem tem púlpito, poder quem de tem influência, poder de influência, quem tem posição. Tem que cuidar para não corromper o coração com as coisas do mundo, amar o mundo, né? Jesus ele foi bem claro, aquele que ama o mundo não pode ser meu amigo. Né? Então, se você é um cantor, um adorador, um cristão, um músico excepcional, mas você ama o mundo, então você não é mais amigo de Deus. Então, por isso que não tem como você misturar a sua vida, né, com o mundo. Eu sempre tenho dito o seguinte, você está no mundo, mas o mundo não pode estar em você. Você é a luz do mundo, mas o mundo não pode ser a tua luz. Né? Então, é muito importante isso. E eu sei que a gente já tem que encerrar. Já. E eu quero pedir para você, você vai dar uma palhinha para a gente, né? Pega aí, Flavinho, para nós. E que você dê um conselho para todos aqueles que estão começando agora, almejando, sonhando em se tornarem cantores, adoradores. O que você diria para eles, assim? O que eu diria para eles é queira mais a Deus do que você quer ser, que você quer esse status, que você quer ser músico. Na verdade, a maioria dos músicos quer sair ministrando. Nossa, eu quero ministrar, quero... Todo mundo, todas as perguntas que eu fico rindo, geralmente, quando as pessoas
Eu queria, como é que você faz isso aí? Queira mais Deus do que você quer isso. Já começou errado. Porque a intenção dele está em sair, a intenção dele está no status, está naquela influência. Queira mais Deus que isso aí. Todo mundo que Deus vai usando de maneira verdadeira desejou mais a Deus do que o que Deus pode prover. Nossa, preciosíssimo isso que você falou. Sim, uma Obrigada, pérola. nossa, uma pérola. É isso aí. Isso é demais. Isso é. A bicha é uma figura, ela é demais. A bicha é demais. Não, e ela curte, isso, é isso mesmo. A bicha é demais. É pra cantar uma música? É, Então, do seu gosto. eu vou cantar uma das últimas que a gente lançou, não sei se foi a última, que é um testemunho que eu gosto muito, sabe, Bispo? Eu fui numa igreja que a gente inaugurou há um ano e meio atrás, no final de 2020, 2 anos, 1 ano e meio atrás. E na hora que eu fui, eu ouvi um testemunho de uma menina de 13 anos, Bispo. Nossa. E eu fiquei olhando, falando, o que é aquilo ali? E todo mundo na igreja muito emocionado, chorando, e aquela coisa. Falei, o que está acontecendo? Aí o cara me contou o testemunho. E aí o testemunho é que a menina, com 11 anos, ela foi para o Revisão de Vidas, ela converteu, 11 anos. Foi até assim, sem poder ir, na verdade. Ela foi, deu uma galobada com poder ir, foi junto com a mãe. E ela converteu, Deus usou a vida dela de maneira assustadora. E ela começou a pregar e abrir a célula, e um monte de gente começou a ir para a igreja. E a igreja só abriu por causa dela. Nossa. E o mais interessante é que assim, a igreja abriu com o pai dela. Isso. Olha o texto, é isso aí. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outra a minha glória, nem a imagem, nem a minha louvor. Isso aí. Glória a Deus. Pessoal ali tá, pessoal tá top ali. Eita, agora. E aí ela depois de 2 anos que ela converteu, que ela foi para Revisão pregando e evangelizando, e o sonho de abrir a igreja no bairro dela, que era o PC, ela faleceu. E aí uma coisa bem assim, complicada, e o pai converteu de verdade, e o pai se tornou missionário na igreja. Então aquilo ali mexeu muito comigo, eu fiquei aquele testemunho, e a gente fez um filmezinho simples, uma coisa muito simples, e eu cantando, eu cantei essa música que a gente vai cantar aqui, bem simples. O que darei ao Senhor, pois Ele se lembrou de mim. O que darei ao Senhor, pois Ele me cobriu em sua graça. O que darei ao Senhor, pois Ele se lembrou de mim. O que darei ao Senhor, pois Ele me cobriu em sua graça. Até o fim, eu vou viver pra ti, Senhor. Eu vou viver pra ti, Senhor. Pra uma nova história me ungir. Eu vou até o fim, eu vou até o fim. Nossa! Maravilhosa, a gente canta essa música. Ela mexeu muito. É. E
tem mexido muito. Sempre onde a gente vai ministrar, tem sido... Toda a canção tem uma história. Toda, sem exceção. Né? Geralmente é fruto de uma experiência que o artista teve quando ele compõe, né? Exatamente. Normalmente. Né? É fruto de uma experiência, uma vivência dele com Deus, e ali ele consegue traduzir numa adoração ao Senhor a experiência que ele teve com Deus, né? É isso mesmo. A inspiração, você vive uma situação, você vê uma situação, aquela situação, esse é o poder da inspiração, né? O músico, ele tem uma coisa especial, uma capacidade de criar e expressar na adoração a experiência que ele teve com Deus. Essa linguagem é uma linguagem que definitivamente não existe no mundo secular, né? O mundo expressa o mundo e o cantor cristão, o adorador, expressa o céu. É isso mesmo. Né? Dá uma paz, né? Traz uma paz que não existe no mundo, né? É. Então, isso aí é flui, né? Você flui do rio de Deus, você flui das coisas de Deus. E é uma experiência, geralmente é fruto de experiência ou fruto de um texto que te marcou muito, isso, né? Tem um texto que te marcou que não sai da cabeça. Quantas vezes a gente fica o texto fica, você sonha com um texto bíblico, você fala, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui, né? E não sai da cabeça até que tantas canções nasceram desse jeito, né? Exatamente. Então, geralmente é assim. Geralmente é assim. Eu tenho música em casa e é desse jeito. É isso mesmo, o tempo inteiro. Até fala, pelo amor de Deus, para e vai dormir, né? Assim, eu te entendo, pela noite, pegava o violãozinho a noite inteira cantando, e meu pai aparecia e falava, vai dormir, Gabriel, já são 4 da manhã, amanhã você desse jeito, desse jeitinho. Gabriel, eu quero te agradecer profundamente. Amei esse podcast. Vai bombar, gostoso. Né? Muito gostoso. Amei. Quero te agradecer profundamente. Fala teu Instagram. Gabriel Duarte BR. Gabriel Duarte BR. É isso aí, o seu canal? Bispa, é Gabriel Duarte BR, geralmente. Tá. Coloca Gabriel Duarte que vai achar. Que vai achar, né? Isso... Tem um monte de homônimo também, você acredita? Olha só. Homônimo. Tem gente, esses dias me perguntaram até, falou, Bispo, essa música é sua? Eu falei, não. Ele falou, que chama Gabriel Duarte. Aí eu descobri que tem gente que chama Gabriel Duarte também. Que também compõe. Olha. E que canta aí algumas coisas que não é de Deus, não. Mas... então, se for de Deus, vai ter minha cara lá. Você vai ver, Gabriel Duarte, lá tem a minha cara, no final, tá resolvido. Isso aí. Então, Gabriel, eu quero te agradecer profundamente porque você atendeu esse convite. Que, nossa, esse podcast... Tá bom demais. Eu, por mim, ficava falando aqui, que é muito gostoso. Tem pessoa que você dá gosto de ouvir falar. É verdade. E dá gosto de ouvir você falar, porque você fala com autoridade. É isso que maravilhava as pessoas na época em que Jesus pregava. Ele falava com autoridade. E você é um músico, um cantor, um adorador, um bispo, um pastor, um homem de Deus, um pai, né? Marido, que fala com autoridade sobre os assuntos que você abordou. Então, muito obrigada, né? Você é lindo, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Bispa. Obrigada a você que acompanhou o nosso canal, ficou até o final. Não esqueça de compartilhar para os seus amigos, né? Seus amigos precisam saber o poder que a música tem na sua vida com Deus. Não se esqueça disso. É isso mesmo. É isso aí, até a próxima. Até.